Eu não sei vocês, mas quando a torcida do Atlético começava a gritar, até eu acreditava que o meu time ia perder. Domingo agora, dia 17, vai ser o primeiro jogo da final da Copa do Brasil de 2023. Então nada mais justo do que a gente falar dessa competição e citar hoje uma campanha histórica que já aconteceu na nossa querida Copa do Brasil. Então já puxa a cadeira, se acomoda aí que hoje você vai ver a épica campanha do Galo na Copa do Brasil de 2014. Antes de mais nada, a gente precisa ressaltar que o Atlético Mineiro já começou direto nas oitavas de finais. Isso porque na temporada passada havia sido campeão da Libertadores. E o primeiro confronto na Copa do Brasil de 2014 do Galo foi contra o Palmeiras. Um dia depois do centenário do Palmeiras, o Atlético Mineiro foi a São Paulo e estragou a festa que a torcida paulista queria fazer para celebrar os 100 anos do clube. Isso perante cerca de 20 mil torcedores lá no estádio do Pacaembu. Nesse cenário, a equipe do Palmeiras também não vinha numa campanha muito boa no Campeonato Brasileiro, mas apesar disso eram os anfitriões e ficavam com a bola nos primeiros minutos. Porém, a posse da bola não significava que isso se refletia em perigo, pelo contrário. E o primeiro balançar das redes veio do Galo, mas estava impedido. Mas não desistiu, continuou indo pra cima e só não abriu o placar porque o Fábio estava inspirado no dia. Além disso, no final do primeiro tempo, em um lance polêmico, o juizão viu uma falta de Gemerson e Mazinho e marcou o pênalti. O Henrique bateu e converteu, mas o juiz invalidou o gol ao notar uma invasão dos palmeirenses à área atleticana. Com isso, o pênalti foi batido novamente e dessa vez ele chutou pra fora. No segundo tempo foi um pouco menos movimentado, o segundo tempo seguiu o roteiro do primeiro, mas dessa vez teve gol. O Atlético Mineiro, bem montado taticamente em campo, aproveitou os espaços e aos 25 minutos o Luan, que havia entrado há pouco tempo, recebeu um cruzamento do Marco Suel pela esquerda e conseguiu cabecear pro fundo das redes. E o Palmeiras, sem muita força, buscou o empate, pressionou, mas não conseguiu evitar a derrota. Com isso, chegamos ao segundo jogo. Mesmo muito desfalcado com 8 jogadores, o Atlético não precisou se esforçar muito para despachar o Palmeiras e avançar para as quartas de finais da Copa do Brasil. Bom, o time mineiro entrou em campo podendo até empatar, já que tinha vencido na quarta passada, mas mesmo assim não facilitou a vida do Palmeiras e aos 12 minutos o Gemerson fez o primeiro. E aos 16 o Luan fez o segundo, que fechou o caixão e garantiu a vaga para a próxima fase. Quartas de finais, Corinthians contra Atlético Mineiro. Já em sua nova casa, Neoquímica Arena, o Corinthians recebeu o Atlético Mineiro pelo primeiro jogo das quartas de finais da Copa do Brasil na presença de 27 mil torcedores. Principal atacante do Corinthians na época, Guerreiro marcou aos 24 minutos depois de um cruzamento do Renato Augusto pela direita. O peruano ganhou de Marcos Rocha e cabeceou para fazer 1-0 e colocar seu nome mais ainda na história do Corinthians. Isso porque havia passado o Ronaldo em número de gols com a camisa do Timão. E a melhor chance do empate apareceu nos 33 minutos do segundo tempo. Depois de um lançamento do Guilherme, o Dátulo apareceu nas costas da defesa do Corinthians e completou de primeira, deu um toquinho e a bola bateu na trave e saiu. E quando parecia que o Atlético começava a pressionar mais, foi onde o Corinthians definiu sua vitória em uma bobeada do Vitor. Numa cobrança de falta, o volante Bruno Henrique lançou essa bola na área, o Vitor saiu meio estranho e o Guerreiro conseguiu desviar de cabeça. A bola foi pro meio da grande área e encontrou o Luciano sozinho para empurrar essa bola para as redes do adversário e completar a vitória e fechar com 2-0 no primeiro jogo. O que nos leva ao primeiro milagre atleticano da Copa do Brasil de 2014. Jogo de volta a Mineirão, 32.640 torcedores e 2 gols de vantagem para o time adversário. Bem confiante pelo 2-0 que fez no jogo de ida, o Corinthians entrou em campo bem relaxado, tocando bem a bola e evitando toda a pressão do Atlético no início de jogo. Foi onde, com apenas 4 minutos de jogo, que conseguiu abrir o placar. O Gemerson deu um vacilo que fez com que o Guerreiro saísse na cara do gol e é claro que ele não ia perdoar. 1-0. Isso leva um jogo para uma dificuldade extrema, já que no agregado agora estava 3-0 e o Atlético tinha que fazer 4 gols para passar direto. E é claro que eles foram em busca da reação logo no primeiro tempo para não ficar complicado nesse segundo tempo, né? Bom, em um cruzamento pela esquerda do Guilherme, o Luan, diz ele que tocou, conseguiu empurrar para o fundo das redes aos 23 minutos. A pressão continuou e aos 31 minutos o Guilherme chutou, a bola desviou no zagueiro Felipe, matou o Cássio, 2-1. E o Galo voltou para o segundo tempo daquele jeito, muito ofensivo, sua linha de meio campo estava praticamente dentro da área do Corinthians. Mas depois o tempo foi passando, mas todo mundo ainda acreditava. E quando parecia que o Corinthians estava controlando o jogo, Douglas Santos apareceu pela esquerda para cruzar, Carlos disputou e a bola sobrou no pé do Guilherme.
Flamenguista. 3-1, mas ainda não tinha acabado. Participa dos 3 gols do Atlético. A torcida atleticana ainda acreditava. Dátulo cobrou o escanteio da esquerda e quando todo mundo se deu conta, era o 4º gol do Galo. É claro que o Mineirão enlouqueceu e ninguém entendeu nada desse gol. Parece que o Ed Carlos cabeceou, a bola bateu, rebateu, bateu na trave e entrou. Foi quando os atleticanos olhou um pro outro e pensou, a sorte de campeão tá com a gente. O Corinthians até tentou nos minutos finais fazer pelo menos um golzinho, mas não deu. E o apito final transformou o gramado em um salão de festa, com todos os jogadores do Atlético imitando a dancinha do Mano Menezes no primeiro jogo. Tá aí uma das maiores vinganças do futebol, hein? Semifinal, Flamengo contra Atlético Mineiro. Bom, então chegamos ao Rio de Janeiro, Maracanã lotado, quase 46 mil torcedores nas arquibancadas e algo estava prestes a se repetir. Bom, o Flamengo já mostrou sua proposta de jogo logo no primeiro minuto, quando teve uma chance clara de gol e o Vitor já conseguiu evitar que o Flamengo passasse à frente do placar logo no início do jogo. O Galo demorou um pouco para encaixar a marcação e escapar da marcação adversária. Chicão e Cáceres não desgrudavam do Tardelli. Maxwell estava muito apagado. Tava um jogo difícil e realmente só dava Flamengo. E o primeiro gol só veio aos 15 minutos do segundo tempo. Numa cobrança de falta pela esquerda, João Paulo foi cruzar e acabou acertando o travessão. Bom, na hora ninguém entendeu nada, então ficou parado. Gabriel foi muito esperto, correu para pegar a sobra e levantou de novo a bola na área. E o volante Cáceres apareceu para ganhar de Ed Carlos e cabecear pro fundo da rede. Flamengo 1-0. Pouco tempo depois, o protagonista foi Gabriel. Mostrou que estava numa grande fase e fez uma belíssima jogada. Ele escapou de uma falta no meio do campo, driblou Marcos Rocha, deixou Ed Carlos para trás e invadiu a área, sofrendo o pênalti do Josué. Foi meio que um carrinho de cabeça. Então o Chicão apareceu para cobrar esse pênalti e converteu, fazendo o segundo gol aos 33 minutos. Bom, e como o Atlético não queria a mesma pressão que foi contra o Corinthians, eles se mandaram direto para ataque para tentar fazer pelo menos um golzinho. Marion de fora da área arriscou o chute e Paulo Vitor defendeu. E a bola voltou no pé do Dátulo, que tentou fazer o gol, mas Paulo Vitor estava lá novamente para defender essa vantagem de 2-0 do Flamengo no primeiro jogo. O que nos faz chegar ao segundo jogo. Quase 42 mil torcedores. De novo no Mineirão, de novo 2-0 pro adversário. Mas como de costume, a torcida atleticana acreditava. E é claro que todos já entraram no Mineirão gritando... E parece que isso é muito respeitado pelos deuses do futebol. Bom, o Atlético Mineiro começou o jogo daquele jeito, totalmente eletrizante, partiu pra cima como se fosse tudo ou nada. Luan fez uma boa jogada pela direita e cruzou para Diego Tardelli, que conseguiu dominar, tirou o Wallace e Léo Moura, mas chutou na trave. 3 minutos depois, Everton, um lance de sorte e persistência aos trancos e barrancos, se livrou de Josué, Dátulo e Leonardo Silva e soltou uma bomba cruzada para abrir o placar e fazer 1-0 para o Flamengo. De novo, 3-0 no agregado para o adversário e de novo teria que fazer 4 gols. Mas é claro que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, certo? Não com o Atlético Mineiro. Aos 41 minutos ainda do primeiro tempo, Douglas Santos avançou pela esquerda com muito espaço e conseguiu lançar na área. Carlos, em posição legal, conseguiu ganhar de Chicão e marcar o primeiro gol do Galo, 1-1. Foi então que o Galo voltou do intervalo tão elétrico quanto no primeiro tempo. Tanto que antes do primeiro minuto de jogo, 2 bolas já haviam sido lançadas na área do Flamengo. E tudo que o Galo precisava era de uma oportunidade, que foi cedida por Eduardo da Silva. Bom, ele tentou ligar o contra-ataque com passe de calcanhar no campo de defesa. Léo Silva conseguiu pegar a bola e adiantou para Luan, que limpou Chicão e Cáceres. João Paulo chegou para dividir a bola, mas o desvio não foi feito. E a bola sobrou pro Maxwell, que bateu no contrapé de Paulo Vitor. 2-1 Atlético. Levir Coupe fez a melhor coisa de sua vida. Tirou Maxwell e colocou Marion, que ajudou demais o Galo chegar nesses 2 gols que faltavam. Aos 36 minutos, numa bola cruzada pela esquerda, Marion ajeitou de peito para Dátulo, que marcou um golaço, uma bomba no cantinho de fora da área. 3-1 no placar, 3-3 no agregado. Parecia que a cena ia se repetindo. Bom, pra você ter uma ideia, a torcida atleticana tava assim. Espera o melhor momento e boa técnica do Dátulo para pegar na bola de bate. E a torcida flamenguista tava assim. Bom, 3 minutos se passaram e parecia que já podia entregar a taça logo. Dátulo cobra escanteio pela esquerda e a zaga flamenguista afasta. A bola sobra para Douglas Santos, que aciona Marion pela direita. E já olhou para a área para fazer o cruzamento e no bate-rebate a bola sobra para Luan. E mais uma vez o Atlético virava um jogo que parecia perdido. Mais uma vez o milagre estava feito. Logo em seguida o apito final
e festa dos atleticanos no Mineirão. Pela primeira vez em sua história, o Atlético Mineiro estava na final da Copa do Brasil. A grande final, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Desta vez o primeiro jogo foi na Arena Independência com mando de jogo do Galo, e era uma pressão danada em cima do Atlético, já que o time nunca havia conquistado a Copa do Brasil e estaria disputando sua primeira final da história contra seu maior rival, que na época já era tetracampeão da Copa do Brasil e bicampeão brasileiro consecutivo. Mas essa tal de pressão não existia para Luan, o menino maluquinho. Bom, ele já havia marcado nas oitavas, nas quartas, na semi, faltava na final. Aos 8 minutos, Marcos Rocha foi cobrar um lateral pela direita, e como característica dele, ele já lançou a bola diretamente para a área, que foi afastada e voltou para ele. E o novo cruzamento parecia friamente calculado, já que a bola buscou o Luan. Marcando assim o primeiro gol do Atlético. O Independência estava total loucura. O Galo estava na frente e já sonhava alto com o inédito título da Copa do Brasil. O Cruzeiro tentou se apresentar para o jogo, mas não estava sendo aquele Cruzeiro de sempre. E o Galo, por sua vez, estava muito confortável. O Cruzeiro voltou para o segundo tempo com Nilton no lugar de Lucas. O plano era dar maior firmeza na marcação para poder explorar mais o ataque no contragolpe. Mas não adiantou de nada que o Galo seguiu na mesma bala. Tanto que Dátulo, com 2 minutos, já arriscou um chute a gol. O Fábio pegou, mas era só um aviso do que estava por vir. 13 minutos do segundo tempo, de novo um lateral, de novo Marcos Rocha. Ele orientou seus companheiros, lançou a bola na área e Carlos ajeitou para Dátulo, que mandou um chute seco vencendo o Fábio, fazendo 2-0 para o Atlético Mineiro. Parecia até um sonho para a torcida atleticana. Eles estavam vencendo o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Mas por outro lado, 2-0 é o mesmo placar que eles mesmos conseguiram reverter. Será que o Cruzeiro ia conseguir? Vamos descobrir agora, no segundo jogo da final. Cerca de 39 mil torcedores estavam presentes no Mineirão para esse segundo jogo da finalíssima. E assim como foi nas fases passadas com o Atlético Mineiro, a gente também achou que o Cruzeiro ia vir totalmente ligado no 220. Mas o primeiro tempo teve mais domínio atleticano, com Dátulo, Luan e Tardelli muito inspirados. Foi então que no final do primeiro tempo o Galo foi premiado. Dátulo cruzou da esquerda e Tardelli cabeceou e marcou o gol que garantiu o título alvinegro. Até porque o Cruzeiro não conseguiu esboçar nenhum tipo de reação, nitidamente cansado, e o time ficou refém do Atlético Mineiro o tempo todo. Estava 3-0 no agregado para o Atlético Mineiro. Já era uma mão na taça. E nada do Cruzeiro reagir, tanto que o Atlético Mineiro ainda chegou muito perto de ampliar com um chute no travessão do Dátulo. Um tempo depois, Leandro Donizete se desentendeu com o Dagoberto e foi expulso, mas isso não adiantou de nada. E agora o grito das arquibancadas não era mais "eu acredito", mas sim "é campeão". Bom, e já no finalzinho do jogo não precisou nem de acréscimo. Pouco tempo depois dos 45 minutos cravados, o torcedor atleticano já pôde soltar o grito de campeão. Brasil pela primeira